Imagino que muitos de vocês têm BCFF11 carteira, estão preocupados com essa queda que veio tendo nos últimos dias, estão se perguntando o que está acontecendo com o BCFF11. Então nesse vídeo eu vou explicar isso para vocês, vou dar uma análise macroeconômica também para explicar o porquê não só esse ativo, o BCFF11, está caindo, mas a bolsa como um todo está caindo, se vocês vêm acompanhando nesses últimos dias. Estava em quase lá já 130 mil pontos e chegou a bater 115 já semana passada. E eu vou explicar tudo que está acontecendo para vocês ficarem cientes e entenderem tudo que vocês precisam entender. Então desde já se inscreve no canal, que eu venho trazendo informações sobre o mercado financeiro para vocês e vocês vão aprender a investir cada vez melhor, de uma forma mais eficiente, tanto em ações, fundos imobiliários, criptomoedas ou outros investimentos também. Então já se inscreve, deixa o like também que vai me ajudar bastante. Agora, bora lá! E aí galera, meu nome é Paulo Vitor Gricon, aqui do canal Jovens Investidores, e uma coisa que eu vejo que muitos investidores negligenciam nas suas análises, quando vocês vão analisar algum investimento, é vocês não fazer análise macroeconômica. Porque antes de você analisar o seu ativo, se analisar a sua renda fixa, você deve entender se o mercado como um todo, se o mundo está indo bem. Porque você deve olhar o que está acontecendo lá na China, você deve olhar o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, você deve olhar o que está acontecendo com o Brasil como um todo, se o Brasil está próximo de ter uma crise, como está a inflação, se a Selic vai subir, você deve olhar se vai ter alguma crise, vamos supor, vai ter uma crise hídrica, que é um perigo que vamos ter, eu vou falar isso mais para frente. Então, você sempre deve olhar isso antes de você olhar o ativo. Porque vamos supor que você olha lá uma renda fixa e a renda fixa está pagando 10% ao ano. 10% ao ano é uma boa rentabilidade. Mas será que está pagando mais que a inflação? Então você deve entender isso, deve saber quanto que está pagando a inflação para depois você fazer uma análise dessa. E se você tem uma ação, a gente sabe que uma ação pode rentabilizar muito mais que só 10%. Mas deve entender como que está o cenário macroeconômico. Vamos supor que o mundo está em crise, vão entrar no novo lockdown, estou dando só um exemplo, viu galera? Espero que não aconteça. Mas vamos supor que isso aconteça. E se você tem uma ação em sua carteira que ela tem um potencial de crescimento muito grande, ela está no setor que não é perene, é um setor novo na nossa bolsa e que ela não tem um resultado muito sólido ainda, que ela vai ter nos próximos anos, e é isso que você espera comprar nessa ação. Mas será que vale a pena você comprar agora? Porque provavelmente ela não tem resultados tão sólidos e que pode sofrer com um lockdown, com algum outro tipo de crise. Provavelmente no curto e no médio prazo, essa empresa pode sofrer bastante e com o que vai acontecer nesse curto e médio prazo com a empresa, pode acontecer que ela nunca alcance o que ela alcançaria se não tivesse esses problemas. Então o cenário vai mudar totalmente para depois dessa crise também para essa empresa. Então é muito importante você entender o que vai acontecer com o mercado nos próximos anos. A gente sabe que não tem como a gente fazer uma análise aqui e você cravar exatamente o que vai acontecer, mas dá para você entender para onde está indo, se está indo para o mercado de alta, se está indo para o mercado de baixo, né? Para quem entende melhor, porque o bull é o touro, né? Que ele ataca de baixo para cima, então o mercado sobe, e o bear, que é o urso, ele ataca de cima para baixo, então quer dizer que o mercado está caindo. Então vamos lá começar com essa análise. Bom, quando a gente vai fazer uma análise macroeconômica, a gente vê algumas notícias muito impactantes e muito fortes. A primeira vem lá da Ásia. Todos vocês já devem ter visto alguma notícia, principalmente no Instagram, que eu rolando lá nos meus stories, todo dia praticamente tem alguma notícia lá do Talibã. Não estou falando que isso não é preocupante, é muito preocupante e é por isso que eu estou falando isso aqui, porque coisas assim talvez não afetam diretamente o Brasil, nossos investimentos, mas isso deixa as pessoas mais incrédulas que o mundo pode melhorar, deixa as pessoas com pouca fé em relação ao que vai acontecer com o mundo, o que vai acontecer com o Brasil. Isso pode ser preocupante, porque as pessoas não acreditando nisso, elas não vão querer colocar o dinheiro dela para investir, porque elas não veem uma percepção de crescimento, que o mundo vai crescer, que o Brasil vai crescer. E isso não é bom, mas também pode influenciar em outras coisas, porque vocês sabem que aquela área onde o Talibã ali invadiu não é uma área que tem um petróleo como uma coisa muito forte, mas outros países vizinhos, como a Arábia Saudita, têm como o petróleo como o mais forte que existe no seu país. Conseguir avançar para outros países ali do lado, pode chegar até a Arábia Saudita, isso pode ser extremamente preocupante, porque a gente já está vendo a gasolina a R$7 no nosso posto de gasolina e que podem crescer mais. Não é somente por isso, mas isso pode incentivar a cada vez crescer mais. Uma outra coisa muito importante. Eu vi algumas pessoas, tanto no Twitter, no Facebook, Instagram, falando que a culpa da gasolina estar a R$7
é do Bolsonaro. E olha, eu não tô querendo defender ele, nem falar mal, mas eu devo explicar para vocês que não é culpa dele. Voltando um pouco, quando a gasolina estava ali a R$ 3, por exemplo, no governo Lula, 2 na verdade, estava um pouco menos, né? E assim, naquela época a gente tinha um encargo e um juro muito grande em cima do preço da gasolina. Mas se você comparar aos encargos que tinha naquela época para os que tem hoje, hoje tem muito menos do que tinha naquela época. Mas mesmo assim a gasolina mais do que dobrou, né? Já chegou a R$ 7. Mas por que isso está acontecendo? Como eu expliquei para vocês, essas preocupações que estão tendo lá na Ásia, eles estão preocupados de que o Talibã pode invadir seus países e vai fazer isso triplicar o valor ou até mais do que isso. Mas não só isso. Se vocês estão acompanhando a China entrou em lockdown e um dos maiores portos do mundo está fechado. E mesmo antes dele estar fechado, eu estava fazendo uma pesquisa, vendo algumas reportagens também sobre a China, e o preço do frete nesses portos, no ano de 2019 a 2021, teve um crescimento de mais de 1000%. E o Brasil, apesar de ter encontrado muito pré-sal, né, ali com a Petrobras, e importar muito petróleo, a gente não tem refinaria. O que acontece? A gente acha o petróleo, a gente manda para a China. E a China vai lá, refina, e depois a gente vai lá e compra essa gasolina já para usar nossos postos aqui. Mas o que acontece? Como lá o preço aumentou muito do frete, então o custo pelo produto aumentou também. E como o custo pelo produto aumentou, quando a gente traz para cá, a Petrobras, como a principal empresa desse setor, ela precisa ter lucro também. Então ela tem que pegar esse aumento, aumentar a margem dela, né? Porque ela também precisa lucrar, ela é uma empresa e uma empresa precisa ter lucros. Como ela já traz produto tão caro de lá e vem para cá e ainda tem que colocar o preço em cima, a gasolina chega aqui muito cara pra gente. E é provável que nos próximos anos isso aumente cada vez mais. A gente confia com a aceleração dessa vacinação, principalmente no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa, que já está muito avançado, faça esse vírus ser extinto. E a gente acaba com coisas como o lockdown, que a gente sabe que atrapalha muito o mercado como um todo. Mas não só isso que está atrapalhando o nosso mercado, mas não é só isso que está atrapalhando o nosso mercado. Existe uma outra coisa muito importante que eu falei lá no começo para vocês, que é a nossa crise hídrica. Tem muitas pessoas que não estão nem citando isso, mas é algo muito importante. Não está chovendo no Brasil. É muito difícil você ver notícia que lá no sul, no sudeste, norte, centro-oeste, nordeste, em qualquer uma dessas regiões do Brasil, tem chovido, nem que seja um pouco. O Brasil está passando por uma crise hídrica muito forte. E às vezes vocês não estão sentindo isso aí nos seus estados, mas vocês vão sentir em algum momento. Porque se não começar a chover muito forte agora nos próximos meses, no ano de 2022, não vai ter energia para muitas regiões do Brasil. A gente não só produz energia hídrica, mas é de longe a maior fonte de energia que existe no Brasil, por causa de recursos naturais que a gente tem. Mas a energia solar vem crescendo bastante e a energia eólica, mas ainda não é suficiente para manter o país nem que seja por uma semana. Então, assim, quando você fala que a crise hídrica está vindo muito forte, quer dizer que a gente não vai ter água e que a gente não vai ter energia. Então, isso é uma coisa para investidores mais atentos estão muito preocupados. Então, o que está acontecendo com o mercado financeiro e o que está acontecendo com o BCFF11? Puxado pelo aumento da gasolina, puxado pelo aumento da energia e por alguns outros aumentos também, a inflação está cada vez maior e com a inflação subindo, a Selic precisa subir. Com a Selic subindo, muitas pessoas que não têm um conhecimento tão profundo sobre investimento, sobre renda variável, ou pessoas que não gostam dessa variação que acontece na nossa renda variável, né? Porque ela é renda variável, elas acabam saindo da nossa renda variável ou querendo se proteger, tiram seu dinheiro lá que estão expostos à renda variável e colocam em renda fixa ou vão guardar esse dinheiro em algum lugar como poupança, que a gente sabe que é um investimento péssimo. Então, quando vai acontecendo isso, a taxa Selic vai subir nos próximos meses, porque o Banco Central mesmo, o Boletim Focus, informou que a projeção da Selic para até o final de 2021 é de mais de 7% ao ano. A gente já está em 5,25 e vai cada vez aumentar mais. Então, com o aumento da Selic também, tirando tudo isso que eu já falei para vocês, com o aumento da Selic, provavelmente vai acontecer que os fundos imobiliários vão cair, porque muitas pessoas, quando a taxa Selic estava lá em 2%, saíram da renda fixa, porque não estava dando rentabilidade nenhuma, né?
e foram para a renda variável. Mas quando chegaram lá na renda variável, as ações, muitas das vezes, existe uma volatilidade muito grande. Então, o que elas investiam? Elas estavam investindo em fundos imobiliários, principalmente nesses FOFs, né? Que são fundos de papel que investem em outros fundos imobiliários, porque eles são mais diversificados, eles têm uma chance de dar uma rentabilidade um pouco menor, mas também eles trazem um risco um pouco menor. Então, talvez eles não te dão uma rentabilidade muito grande, mas também é muito difícil você perder muito dinheiro investindo neles. Mas por isso vem toda essa preocupação que vem acontecendo com o BCFF11, porque ele já te traz uma segurança maior, só que ele veio caindo muito nesses últimos dias. Então, o que está acontecendo com o BCFF11? Pode ser alguma coisa do mercado. Eu expliquei todas essas coisas ruins que vão incidir sim no curto e médio prazo, mas que podem incidir também no longo prazo. Então, é coisa que você deve sim se preocupar, que você deve analisar. Vocês não precisam tirar todo o seu dinheiro da renda variável, colocar todo o seu dinheiro na renda fixa, ou vice-versa também. Para muitos investimentos, está sim com uma oportunidade muito grande, mas pode acontecer que nos próximos dias aconteça uma queda talvez até maior, que talvez aí vai ser sim uma grande oportunidade. Mas olhando o BCFF11, olhando os ativos que ele tem, você pode ver que praticamente 50% do BCFF11 são de fundos de CRI. E eu acho isso extremamente importante e interessante também. Por quê? Porque, como falei para vocês, a Selic está aumentando. Com a Selic aumentando, outras rendas fixas, para atraírem cada vez mais os investidores e fazer sentido para eles também, elas vão aumentar também. E um dessas rendas fixas que vão aumentar bastante são os CRIs. Então, com o CRI cada vez pagando mais com esse aumento da Selic, o segmento de fundos imobiliários hoje que mais paga, que tem o maior dividend yield da bolsa, já é os fundos de CRIs. E como eu falei, a projeção do Boletim Focus é que cada vez aumente mais a taxa Selic, quer dizer que provavelmente nos próximos meses eles vão começar a pagar cada vez mais. E o BCFF11 já está com 49% e falou que nos próximos meses a projeção que eles têm é que aumente isso para 60% da sua carteira em fundos de CRIs. Então, a gente vendo isso, a gente imagina que nos próximos meses, os dividendos do BCFF11 vão cada vez aumentar mais. Mas olhando hoje, o dividend yield já está em 7%, mas a gente sabe que o preço médio dele veio caindo bastante, porque a cota do BCFF11 estava ali em R$ 88,00, 85 e chegou a bater 70. Deu uma valorizada nesses últimos dias, mas ainda está muito baixo. Então, assim, quanto mais baixo tiver o valor da cotação e mais dividend yield pagar, mais isso que vai valer, mais sentido vai fazer isso e mais barato vai ser um bom investimento para você. Então, assim, eu não estou aqui querendo fazer uma indicação de investimento para vocês, mas provavelmente nesses próximos meses vai ter uma oportunidade muito grande em BCFF11, porque provavelmente ele vai continuar caindo, tendo que cada vez mais vai pagar um dividend yield cada vez maior. Então, o BCFF vai estar muito interessante para esses próximos meses, mas você deve fazer a sua análise, ver se vai valer a pena para você, porque eu dei para vocês uma análise macroeconômica e vocês viram que é muito preocupante, tem muitas coisas que podem sim incidir nos investimentos e que podem ser muito preocupantes. Mas a gente sabe que se chover aqui no Brasil já vai melhorar. Se os Estados Unidos quiser voltar com o exército lá para a Ásia, né? Provavelmente o Talibã vai começar uma guerra lá novamente entre Estados Unidos e Talibã. Mas a gente conhecendo os Estados Unidos como os Estados Unidos provavelmente eles vão ganhar, mas a gente não pode ter uma certeza também. Com o coronavírus sendo controlado lá na China, os portos vão abrir e provavelmente esse frete vai diminuir, a economia vai voltar a rodar e isso vai baixar o preço do petróleo. Abaixando o preço do petróleo, a gasolina vai baixar aqui e esse é um cenário muito bom para o Brasil nos próximos anos. Porque se acontecer esse cenário bom, é possível que o Ibovespa chegue até o final do ano, às vezes até 150 mil pontos, que já foram muitas casas de análise, já deram esse valor, que é uma projeção que eles têm para o nosso Ibovespa do ano de 2021. Mas se esse cenário não for bom, for continuar ruim da forma que está hoje, pode ser que isso caia, que a gente chegue a menos de 100 mil pontos até o final de 2021. Então, você deve fazer a sua própria análise. Essa é uma análise que um pouco superficial. Eu poderia entrar em mais algumas outras coisas também muito importantes, mas acho que eu falei das coisas mais importantes que estão acontecendo no mundo. Se vocês têm alguma outra coisa que está acontecendo aí, que vocês querem me informar, vocês querem deixar para outras pessoas que vão ver o vídeo aqui, olhar lá no comentário e ver essa informação também, que pode ser muito importante, deixe nos comentários e me deixe aí também
quanto você acha que vai estar o Ibovespa no final de 2021. Então, bons investimentos para vocês, que esse cenário macroeconômico melhore, né? Seja o melhor cenário possível para a gente, como os investidores e como cidadãos também, porque quanto melhor o cenário for, melhor é para a gente também. Bons investimentos, que Deus abençoe vocês e tchau!